de uma jovem e um jovem que se chamavam Tristão e Isolda. Esse jovem rapaz, o Tristão, nasceu numa família de rei e rainha, ou seja, ele era príncipe. Só que quando ele nasceu, o seu pai havia sido assassinado numa emboscada. E aí a mãe estava grávida desse rapaz e ela ficou muito doente e triste com a perda do seu marido. Quando ela deu a luz ao menino, o pai já havia falecido. E a mãe, muito doente e triste, dá à luz o menino, mas em seguida também morre. E esse menino fica órfão. Mas uma família amiga do rei e da rainha resolveram adotar o garoto. Lógico, não ia deixar aquele menino sem família. E aí pegam o menino e cria como se fosse o seu filho. O rapaz foi crescendo, e lá nessa família tinha um senhor que se chamava Governal. Governal ensinava tudo ao garoto. Na medida que ele ia crescendo, ele ia aprendendo um monte de coisas. Aprendeu a tocar harpa, aprendeu a andar de cavalo, aprendeu a lutar. Tudo Governal ensinava a ele. Um certo dia, Governal convidou o Tristão para dar uma volta. O menino se chamava Tristão, gente, porque quando a mãe estava para dar a luz, como eu disse a vocês, ela estava muito triste. Então ela pôs o nome do garoto de Tristão por conta da tristeza que ela sentia pela perda do marido. E o Tristão foi crescendo e um dia saiu com o Governal para dar uma volta. O Governal adorava jogar baralho e apostando também. E um dia, lá nesta ilha, apareceu uns marinheiros, estavam lá jogando baralho num barzinho. E aí, Governal queria jogar com eles. Eles permitiram. Perguntou, você tem dinheiro para perder? Porque, meu amigo, você vai perder tudo. E começaram a tirar o sarro de Governal, mas ele aceitou o desafio. Sentou lá na mesa para jogar baralho e o jovem Tristão ficou só de longe observando, porque ainda era um garoto, não podia jogar. E aí, Governal começa a jogar. E eles começam a beber também. E eu sei que no final, Governal perdeu tudo que tinha e ainda arrumou a maior confusão com os jogadores. E aí se resultou em briga. E eles bateram no Governal, e o Tristão, vendo o seu amigo apanhar, resolveu ir ajudar, apanhou também, e os dois ficaram até desmaiados. E os marinheiros, para acabar de completar a bagunça, pegou os dois e colocou no calabouço do navio e levaram para umas terras muito distantes, que se chamava Cornualhas. Chegando lá, encostaram o navio e lembraram dos dois no calabouço e falaram, deixa eles aí. Tiraram eles do navio e jogaram lá para fora do navio. E o navio foi salvo. E os dois, nessa hora, meio que acordaram e perceberam que estava muito longe de casa. O Governal sabia mais ou menos onde estava, porque já era um homem vivido, já andava por aquelas terras. E aí ele disse, Tristão, meu jovem, como é que vamos fazer agora para voltar para casa? Eu perdi tudo que tinha naquele jogo. E aí Tristão, um rapaz muito inteligente, falou, nós vamos ter que prestar serviço para alguém aí, trabalhar em algum lugar aqui nessa cidade para juntar dinheiro para a gente voltar para casa. E lá onde eles moravam, gente, era tipo tudo ilha, então só se andava de barco no navio. Então, os dois ficaram sabendo lá na cidade de Cornualhas que havia um castelo onde morava o rei Mark. E eles então resolveram ir lá pedir ajuda ao rei, prestar serviços para ele, para poder juntar um dinheiro para voltar para casa. O rei, de bom coração, recebeu os dois e falou, tudo bem, vocês podem ficar aqui alguns dias, eu tenho bastante serviço aqui, vocês me ajudam, eu pago vocês, depois vocês vão embora. E assim eles fizeram. Os dois ficaram lá um tempo, começou a trabalhar para o rei, e o rei foi simpatizando com aquele jovem Tristão, com o senhor Governal. E um dia, uma
uma governanta, empregada do rei, que trabalhava lá, ela começou a olhar muito para Tristão. E ela percebeu que esse menino parecia muito com alguém para quem ela já tinha trabalhado um dia, que eram os pais de Tristão. E ela ficou intrigada. Como esse jovem parece com a dona Branca Flor, a rainha que tinha morrido. E aí ela começou a conversar com o governal. O governal sabia de tudo, mas não contava nada para a menina. E ela começou a conversar com o governal e realmente ficou confirmado que aquele garoto era mesmo filho do rei Rivalém e Branca Flor. E o rei Marque, onde eles estavam, era irmão de Branca Flor, mas não sabia de nada. Mas a governanta desconfiou. E um belo dia, quando eles estavam já tomando um chá com o rei para se despedir para ir embora, porque já tinham juntado o seu dinheirinho, a mulher pensou, é hoje que eu vou ter que contar esse segredo. Não posso deixar esse rapaz embora, ele é sobrinho do rei. E o rei está tão sozinho nesse castelo, precisando de alguém de família. E aí a mulher entra na sala na hora do café e fala para o rei, meu senhor, peço permissão para falar. Aí o rei falou, pois não, o que está acontecendo? Pode falar. Eu gostaria de contar aqui um segredo para o senhor e esse rapaz que aqui está. O rei falou, o que será que essa mulher vai falar, né? E ela começou, esse rapaz, Tristão, é seu sobrinho. O rei arregalou o olho, ficou um pouco assustado com aquilo. De onde essa mulher tirou isso? Mas que conversa é essa? Falou o rei. Meu senhor, esse rapaz é filho de Branca Flor, sua irmã, com o rei Rivalém. O senhor já se esqueceu, mas a sua irmã teve um filho. E quando ela morreu, o menino foi adotado por uma família. Porque o rei pensava que o menino tinha morrido também junto com a mãe, né? Então ele não sabia do sobrinho. E aí ele falou, meu sobrinho? E começou a olhar para aquele jovem e percebeu que ele tinha mesmo os traços da irmã. E a mulher ainda completava, olha como ele é parecido com a sua irmã. Jovem bonito, de olhos claros, cabelo claro e realmente muito parecido com a mãe. E o tio ficou feliz com a notícia, porque até então ele era um rei que ele não tinha família, a não ser os empregados que trabalhavam para ele. E ele então já estava gostando do rapaz, por ele ter ficado uns dias lá, resolveu convidar o moço a morar com ele. Falou, meu sobrinho, venha morar comigo, eu sou sozinho, não tenho nem para quem deixar a minha herança. Gostaria que você viesse morar aqui. E o jovem ficou intrigado com aquela história, não sabia se a mulher falava a verdade ou não, pensou, não, primeiro eu vou embora para me saber com os meus pais se essa história é verdadeira. Depois eu tomo uma decisão. E aí ele pediu permissão ao rei para voltar para sua terra, de onde ele tinha vindo. E falou para o rei, eu vou embora, mas pode ser que um dia eu volte e venha morar com o senhor. Pegou o seu amigo governal, que não desgrudava para nada, os dois arrumaram suas coisinhas e foram embora para a terra de onde eles tinham vindo. Chegando lá, primeira coisa que ele foi procurar saber com os pais é se realmente ele era filho desse rei e essa rainha que tanto falavam. E o pai não mentiu para o garoto, confirmou toda a história. Falou que era realmente verdade, que ele sim era filho de Branca Flor e o Rivalém. E seus pais eram rei e rainha. Então isso significa que ele era o príncipe. E aí, ele ficou ainda mais alguns dias ali, mas um belo dia resolveu tomar uma decisão. Pensou, se eu tenho um tio do meu sangue, por que não ir morar com ele? Até porque quando ele ficou lá, ele já tinha gostado do tio, simpatizado com ele, foi uma pessoa que o recebeu bem, o ajudou. Então ele pensou, eu vou morar com o meu tio. Conversou com os pais, que tinham adotado, pegou as suas coisas e foi embora morar com o tio Rei Marque. Chegando lá no castelo do rei, o rei ficou muito feliz, recebeu ele muito bem, e ali ele começou a morar. E junto com ele, levou o governal. E aí, um dia, o Tristão começou a perceber que o rei, seu tio,
estava com muitas dívidas, estava perdendo as suas coisas, começou a vender suas coisas para pagar dívidas. E ele chegou no tio e perguntou: o que está acontecendo, meu tio? O senhor está vendendo, eu estou percebendo que o senhor está vendendo as suas coisas, está perdendo as coisas que tem. Que motivo leva a fazer isso? E o tio resolveu se abrir para o garoto e falou para ele: olha, Tristão, é porque o rei da Irlanda está cobrando impostos muito alto. Então, eu estou tendo que vender as minhas coisas para pagar. Eu não aguento mais pagar esses impostos. Esse rei está abusando da gente. Mas aí, o Tristão perguntou ao tio: mas não há nada que possa fazer para acabar com isso? E o tio falou: mas tem que ser alguém que tenha muita coragem. E nós não temos ninguém aqui que possa fazer isso. E o Tristão perguntou: mas o que é, meu tio? Me diga logo, talvez eu possa ajudá-lo. E o tio falou: olha, o rei da Irlanda tem um gigante que ele sempre fala que quem lutasse com esse gigante e o matasse, estava livre de todos os impostos. E aí Tristão ficou pensativo: será que eu devo? Eu vou ajudar meu tio. Chamou o governal num canto e falou: governal, você vai me preparar ainda mais. Eu quero ficar habilidoso para lutar com esse gigante e matar esse gigante. E assim o governal fez. Ensinou o rapaz a manejar bem os instrumentos e treinou dias e dias com ele. Quando ele percebeu que estava pronto para aquela batalha, mandou marcar a luta com o gigante. Todos se reuniram lá no lugar onde ia ser a luta para assistir aquela luta. E o duro, gente, é que ninguém vencia desse gigante. Todos que lutaram com ele morriam no final. E o tio Mark estava muito preocupado com o sobrinho quando ele tomou a decisão de lutar com esse gigante. Ele pensou: vou perder meu sobrinho. Mas o rapaz estava determinado, ele queria, porque queria lutar com aquele gigante para ajudar o tio a sair daquelas dívidas. E assim ele fez. Marcou lá o dia da luta e lá vai Tristão em seu cavalo. Chegando lá, ele desce do cavalo e começa-se a luta com o gigante. E os dois lutam. E o Tristão fica todo ferido. E quando ele já está desfalecido lá no chão, ele pega a sua arma, sua espada, e crava no peito do gigante. E o gigante se desfalece e morre. Só que quando o gigante cai, ele também já tinha ferido muito Tristão, inclusive com um corte na barriga. E aí Tristão também caiu. E Governal, quando percebe que o amigo tinha caído no chão, correu lá para salvá-lo. Colocou sua cabeça perto do coração e viu que ainda estava batendo. E falou: não posso deixar meu amigo morrer. Catou ele, colocou no cavalo e correu para o palácio do rei. E o Tristão, segundo as lendas, esse danado desse gigante só ganhava de todo mundo porque ele usava uma espada que na ponta tinha um veneno. E quando encostava nos seus adversários, ele o matava com facilidade, porque o veneno se espalhava muito rápido no corpo dessas pessoas e eles morriam. E o mesmo aconteceu com o Tristão. O veneno penetrou em seu sangue e começou a espalhar. E o jovem começou a ficar todo deformado. E lá no castelo, todo mundo tentando salvar a vida de Tristão. Fizeram remédio, tudo quanto é jeito, e nada resolveu. Quando o rapaz percebeu que já não estava aguentando mais de dor e sentiu que ia morrer, pediu para chamar o tio. Meu tio, me conceda, por favor, um último desejo. Eu não quero morrer aqui no meio de vocês dessa forma horrorosa. Arruma um barquinho para mim, eu vou morrer lá em alto mar. E o tio, vendo a situação em que estava o sobrinho, percebeu que ia perdê-lo, resolveu conceder seu último desejo. Colocaram o rapaz no barco e ele sabia tocar harpa e tinha uma harpa. E a única coisa que ele pediu ao Governal é que pegasse a sua harpa. O Governal correu lá e pegou a harpa do rapaz. E o barquinho começou a navegar em alto mar. Quando chegou bem longe, que ele só via água pela frente, meio desacordado, ele levanta a cabeça e olha a sua volta, pega a sua harpa e começa a tocar, como se fosse uma despedida daquela vida. Começou a tocar uma música muito triste, porém muito bonita também. E nesse momento que ele está tocando, passa por ali um navio. E nesse navio, uma moça muito bonita, se chamava Isolda, loira de cabelos compridos,
ouviu aquela música de longe e pediu que parasse o navio imediatamente. De onde vem esse som? Ela perguntou. Quero saber de onde vem esse som. E pediu que os seus empregados fossem olhar em volta do navio para ver de onde vinha aquele som. E um dos guardas lá observou que tinha um barquinho parado perto do navio e falou: tem um jovem naquele barco, parece que ele está todo já desfalecido. E aí a moça falou: pois corram lá e tira eles do barco e traga para o navio, vamos ver o que está acontecendo com esse jovem. Quando pegaram o rapaz, ele estava quase morto. Só que Isolda, ela era meio bruxinha e ela sabia fazer umas poções mágicas porque aprendeu com sua mãe. E aí ela preparou uma poção para salvar o Tristão. E aí a poção funcionou. Tristão começou a voltar e foi pegando forma de novo. E quando ela viu aquele jovem bonito, ela se apaixonou. E ele, ao acordar e dar de cara com aquela moça linda também, ficou apaixonado por ela. E ali trocaram olhares, mas nada falaram para o outro. Ele se recuperou, foi lá ainda, ficou uns dias no castelo da moça para se recompor e depois pediu permissão para voltar para casa, porque ele disse: meu tio pensa que morri, mas preciso voltar e mostrar a ele que eu estou bem, que eu estou vivo. E ela o concedeu o seu pedido, né? Ela só quis salvar a vida dele. E Tristão volta para Cornualles. Quando chega no castelo do tio, foi aquela festa maravilhosa, porque todos estavam felizes que o rapaz tinha se salvado. E aí o tempo foi passando. E um dia, o Tristão resolveu sair com seu amigo Governal. Eles estavam passeando e lá no castelo tinha uns amigos do rei que não gostavam muito de Tristão. Queria mais era ver ele longe dali. E aí eles tinham encontrado um fio de cabelo loiro nas roupas do Tristão. E aí começaram a falar para o rei que o rei precisava casar, que o rei estava muito sozinho, que onde já se viu um castelo daquele tamanho e o rei não ter uma esposa. E aí saíram como? Falaram que tinha que encontrar a moça daquele fio de cabelo. Quem era a dona daquele fio de cabelo loiro, comprido? Porque ela seria a esposa do tio do Tristão. Quando o Tristão foram falar com o Tristão, que era ele que tinha que procurar a moça, ele ficou chateado, mas nada disse. Porque ele sabia que o fio de cabelo era da Isolda. E aí ele pensou: poxa vida, agora vou ter que ir buscar a pessoa que eu amo para casar com meu tio. Oh vida! Mas, temente ao tio, grato por tudo que o tio fazia por ele obedeceu. E aí viaja Tristão e Governal de volta às terras de Isolda para procurar essa moça para casar com seu tio. E no caminho ele foi pensando: mas como é que eu vou falar com ela para casar com meu tio? Que desculpa eu vou dar? O que eu vou arrumar? Que pretexto? Como que eu vou conseguir trazer a moça para casar com meu tio? E foi pensativo na viagem. Chegando lá na cidade de Isolda, estava aquele reboliço, aquela confusão, as pessoas correndo, porque era a época em que um famoso dragão atacava aquela cidade. Todo ano, naquela mesma época, esse dragão vinha fazer estrago. E o rei de lá da cidade, pai de Isolda, vivia dizendo que quem matasse o dragão levaria sua filha para casar. Tristão, ao saber da história lá na cidade, pensou: vou ter que lutar com esse dragão. É o único jeito que eu tenho de pedir a mão da moça em casamento para meu tio. E assim ele se preparou. E com cara e coragem ele foi enfrentar esse dragão. Vários já tinham tentado, porém ninguém conseguia matar o dragão. E Tristão, muito valente e corajoso, resolveu ir lutar com esse dragão. E depois de muita luta, ele vence o inimigo e mata o dragão. Mas porém, nós sabemos, toda luta sempre ambos se ferem, se machucam. E mais uma vez Tristão também fica machucado no chão.
Quando Isolda fica sabendo que Tristão estava lutando com o dragão para pedir a sua mão em casamento, correu a salvar o rapaz. E pela segunda vez, ela prepara uma poção mágica e o salva novamente, porque já estava apaixonada por ele. Ainda mais sabendo que ele ia pedir a sua mão em casamento. E aí, ao recuperar o rapaz, o pai da Isolda mandou reunir todos lá no palácio, porque queria saber quem era o jovem que tinha matado o dragão. Que jovem corajoso, quem é esse jovem? Tantos já tentaram e nada conseguiram. E aquele rapaz tinha conseguido. E então, Tristão vai até o castelo e todos estão lá no salão. E ele entra e fala para o rei que era ele que tinha matado. E aí, o rei falou para ele: eu vou honrar minha palavra. Eu vou dar a mão da minha filha em casamento. E Tristão vira e fala: eu quero sim a mão da sua filha em casamento, porém não é para mim, é para o meu tio. Quando Isolda escuta aquilo, ela corre para o seu quarto a chorar. Ela se decepcionou, porque ela nunca imaginava que ele fosse pedir a mão dela em casamento para uma pessoa que ela nem conhecia. E aí ela entra para o quarto a chorar. E uma de suas empregadas, que sempre estava com ela, foi ver o que estava acontecendo. Ela se chamava Branguier. Branguier entrou no quarto de Isolda e perguntou logo para a sua patroa: por que está chorando? O que está acontecendo? E ela contou tudo para a moça e falou que estava apaixonada pelo Tristão e que pensou que ele fosse pedir a mão dela em casamento. E ela tem aquela decepção de ouvir que ele estava pedindo a mão dela em casamento para o seu tio. E nisso entra a mãe de Isolda no quarto e fala para ela: minha filha, não precisa chorar. Eu já preparei uma poção mágica para você tomar na noite de núpcias com seu marido. Essa poção você vai colocar metade numa taça de vinho e a outra metade na outra taça. Vocês dois vão tomar juntos e vão se apaixonar nesta vida e na outra. O amor de vocês vão ser tão grande que até depois de mortos vocês vão continuar se amando. E Isolda nem estava escutando o que a mãe estava falando, porque ela estava com a cabeça na situação que ela tinha acabado de presenciar. Mas Branguier, a empregada, que sempre estava com Isolda, ouviu tudo, pegou a poção, colocou numa sacolinha e guardou. E aí chegou a hora de Isolda partir com o Tristão para ir se casar com o rei Mark. Levou Branguier junto, porque a moça sempre estava na sua companhia. Naquela época, os reis, rainhas tinham muitos empregados, né? Então, essa moça foi embora também com Isolda. Na viagem, no navio, Branguier lembrou da poção mágica. E vendo a tristeza da patroa de estar apaixonada pelo Tristão, pensou: eu vou preparar uma taça de vinho para esses dois. E vou fazer com que Isolda e o Tristão tomem, e não o homem com quem ela vai se casar. E sem nada contar a ninguém, pegou aquela poção mágica que ela havia guardado, colocou uma taça de vinho lá e levou para os dois tomar. Os dois estavam lá no navio, um desolado para um canto, outro para o outro, porque ambos estavam tristes. Afinal de contas, o Tristão gostava dela também. Mas tinha que atender o pedido do tio. E aí Branguier chega com a taça de vinho, com quem quer nada, e oferece os dois. E eles já estavam tão chateados que eles resolveram tomar aquela taça de vinho. Quando tomaram aquele vinho, o efeito foi tal como a mãe havia dito. Os dois já se gostavam, e aí ficou mais apaixonados ainda, e ali naquele navio tiveram uma linda noite de amor. No dia seguinte, quando Tristão percebeu que estava na cama com Isolda, acordou estabanado e pensou: puxa vida, olha o que eu fiz! Não podia ter feito isso com meu tio. Minha Nossa Senhora, e agora o que eu vou fazer? Eu não posso ficar com ela. Estou levando essa moça para casar com meu tio. E ficou numa tristeza sem fim. Mas Isolda levantou e viu que ele também estava arrasado e ela também pensou: agora vai ficar comigo. Mas ele foi firme no seu propósito. Levou a moça para casar com o tio. E chegando lá no castelo do rei Mark, tudo já estava preparado para aquela festa que ia ter. E infelizmente,
ela casa com o rei Mark, porque já era uma coisa que não podia mudar. E aí, na noite de núpcias da Isolda com o rei, a Branguier mais uma vez tentou ajudar a patroa e disse para ela: Isolda, se você quiser, eu durmo no seu lugar com o rei. Isolda ficou meio assim, mas pensou: é uma boa ideia. Então eu aceito. A moça se arrumou, correu para o quarto enquanto o rei não tinha ainda chegado e deitou lá na cama dos dois e ficou lá quietinha. Quando o rei entrou, que ele ia acender a luz, ela falou baixinho: por favor, não acenda a luz. E o rei, doido para ter sua primeira noite de amor, achou que era ela mesma, não acendeu a luz. Se preparou todo e ficou com a moça. Achando que era Isolda, teve uma noite maravilhosa com a Branguier. No meio da noite, depois que tudo aconteceu, que o rei pegou no sono, a moça se mandou dali e Isolda veio e deitou lá. O rei acordou no dia seguinte, feliz da vida, todo contente, achando que tinha tido uma linda noite de amor com sua esposa. Quando chegou a noite do outro dia, Isolda pensou: e agora, o que eu vou fazer? Eu não vou dormir com esse homem, mas também não podia pôr a menina para dormir toda noite. Aí ela começou a dar desculpas. Uma hora dor de cabeça, outra hora outra coisa, e assim ela foi até onde ela podia ir. E quando ela via que não tinha jeito, Branguier vinha e salvava ela. E nesse tempo, os dias foram passando, porém Tristão morava no castelo. E ele começou a se encontrar às escondidas com Isolda no jardim do palácio. E aí, os tais amigos do rei, doido para se ver livre de Tristão, um dia passa e vê Tristão conversando com Isolda no jardim à noite. Já logo pensaram mal e já deduziram: ele está traindo o rei e nós precisamos contar isso para o rei. E correram arrumar um jeito de contar ao rei que o sobrinho estava traindo ele. Quando eles contaram para o rei ficou inconformado. Não é possível, meu sobrinho, minha esposa, não, isso não pode estar acontecendo, vocês estão com conversa. Então verifica você mesmo, um deles falou. E aí caiu a noite e o rei ficou atento. E infelizmente Isolda levanta novamente para se encontrar com Tristão. E o rei foi atrás. E realmente pegou os dois conversando. E aí, ele não querendo acreditar, esperou, voltou para o quarto, esperou a esposa chegar e perguntou: onde você estava? Ela disse: eu fui colher umas ervas, toda desajeitada, tentou mentir com o marido, mas ele já começou a desconfiar. Mas colher ervas a essa hora da noite? Sim, essa hora elas estão mais fresquinhas, ela dizia. Mas aí, o rei já começou a perceber que algo estava errado. E então começou a vigiar os dois, até que um dia deu-se um flagrante. E aí o rei, inconformado com aquela situação, já foi logo dizendo: você vai embora, Tristão, aqui você não fica mais. Colocou o sobrinho para fora de casa e ainda perdoou a esposa e continuou com ela. Porém, Tristão foi embora para outras terras, arrumou serviço, arrumou até uma noiva para se casar. E no dia do casamento, ele chega a casar com a moça, mas na hora largada das núpcias, ele fala para a jovem: eu não posso ficar com você, meu coração já pertence a outra mulher, eu sou apaixonado por uma moça chamada Isolda, e eu não posso ficar com você. E a moça, ao ouvir aquilo, também não queria um marido que não gostasse dela. Ela ficou muito triste, mas falou para Tristão: pois então vá em busca do seu amor, porque comigo também você não vai ficar. E Tristão pegou suas coisas e foi embora. Voltou para Cornualhas, onde morava o rei e a Isolda. E ele ficou ali por perto, sem que ninguém o percebesse. E começou a mandar recado para Isolda para encontrar com elas escondidas novamente. E os dois, mais uma vez, começaram a se encontrar. Até que um dia, o rei, desconfiado, porque os tais amigos viviam enchendo a cabeça dele, ficou sabendo que o Tristão estava de volta na cidade e que estava se encontrando com sua mulher. O rei vigiou. E aí deu outra vez o flagrante dos dois.
Só que aí ele pegou os dois numa situação bem delicada. Então ele falou, agora eu não tenho perdão. Vou mandar matar os dois, ele gritou. Guardas, prendam esse casal! E aí os guardas, né, correram, segurou Isolda, segurou Tristão. E falou, pode levar em praça pública. Naquela época se cortava a cabeça numa guilhotina. E aí mandou matar os dois em praça pública. Prepararam para levar o Tristão e a Isolda. Quando estavam levando os dois para a morte, Tristão ia por um caminho, Isolda por outro. E no caminho, o Tristão, ao passar em frente a uma capela, ele teve uma ideia. Ele pegou e pediu aos guardas que o concedesse um último desejo. Ele queria entrar naquela capela para fazer uma oração. E os guardas olhou para o outro e pensou, a capela, a oração, não tem para onde esse jovem escapar. Vamos conceder o desejo dele. Resolveram deixar o rapaz entrar na capela para fazer a oração. Só que o rapaz, muito esperto, já conhecia aquela capela. E já sabia que lá, no fundo, tinha uma portinha, que essa capela ficava no alto de uma montanha. E ela dava fundo para o mar. E ele pensou, agora eu tenho a oportunidade de fugir. E eu vou pular nesse mar e eu vou fugir. E assim ele fez. E os guardas estavam lá fora esperando o rapaz que nada saía. Resolveram verificar, tá demorando muito. Vamos ver o que está acontecendo com esse jovem. Entraram na capela, cadê o Tristão? Nada. Aí começaram a olhar, perceberam a portinha da capela no fundo aberta. E olharam e viram o mar lá embaixo. Mas será possível que ele pulou? E o outro falava, com certeza. Ainda um deles brincou, até eu, se fosse sabendo que estava para morrer numa guilhotina, eu pularia. E assim aconteceu. O Tristão, ao pular, conseguiu se salvar no mar, procurou um amigo governal e alguns amigos na região, e mais que depressa pensou em Isolda, precisamos ir lá salvar a minha amada, eu não posso ficar sem ela. O governal conhecia bastante gente na região, arrumou um jeito de arrumar uma turma lá para acompanhar o Tristão para correr lá na cidade onde Isolda ia ser morta. E lá eles foram. Quando chegaram lá, o rei se distraiu um pouquinho com os danados dos funcionários dele, que não chegou com o Tristão. Enquanto eles estavam se justificando para o rei o que tinha acontecido, que Tristão tinha fugido, que parou na capela, enquanto eles contavam a história, eles se distraíram e Governal, e Tristão e os demais captaram a Isolda e salvaram ela dali. Só que aí, Tristão e Isolda foram morar numa floresta, porque eles não podiam voltar para a casa do rei e muito menos ficar na cidade. Foram morar numa floresta. Muitos dias se passaram, os dois felizes da vida, até que um dia alguém conheceu eles e viu eles por lá. E aí contaram para o rei. Mas como já tinha se passado bastante tempo, o rei já estava meio que já querendo perdoar a esposa, perdoar o sobrinho. E então mandou seus guardas ir na floresta e trazer os dois de volta para o castelo, porque ele estava disposto a perdoá-los. E assim os guardas fizeram. Buscaram os dois, levaram para o castelo. Quando chegou lá, o tio falou, eu perdoo vocês. Porém, Tristão, você vai embora para nunca mais voltar. E eu vou tentar viver a minha vida com a minha esposa. Tristão, né, pensou, poxa vida, também não posso, vou deixar essa história de lado, vou seguir minha vida, vou deixar a Isolda ser feliz com meu tio, já que ele gosta tanto dela e está disposto a nos perdoar. Ele tentou, né, e assim fez. Foi embora para muito longe dali, Isolda, né, ficou com o marido, começou a ter uma vida com ele. Só que depois de muitos anos se passar, o Tristão estava já trabalhando com outro rei. Lá naquela cidade ia haver uma guerra e o Tristão precisava lutar para defender também esse rei para que ele trabalhava. Só que nessa guerra o Tristão ficou muito ferido. E quando ele estava já desfalecido ali, sabendo que ia morrer com muita dor, tinha lá uma amiga dele, ele pediu, pelo amor de Deus, vá falar com Isolda, queria vê-la pela última vez, sei que vou morrer, mas gostaria de pelo menos olhar para aquele rosto,
que salvou minha vida por 2 vezes. E a moça pensou, vou dar um jeito de fazer esse favor. Aí combinou lá com mais umas pessoas e foram em busca, da Isolda. Só que ele pediu, quando vocês estiverem chegando aqui, levem 2 bandeiras, uma branca e uma preta. Se Isolda estiver vindo, levante a bandeira branca. Se a Isolda não vier, por favor, levante a preta. Só para ele saber se ela foi ao encontro dele ou não. E aí assim fizeram, pegaram Isolda, ela concordou de ver escondida do marido, ela foi ao encontro do Tristão. Mas aí a menina quis brincar. Quando estava chegando próximo de Tristão, ela levanta a bandeira preta, sendo que Isolda estava com ela. E quando ela levanta a bandeira preta, o Tristão morre. Isolda, vendo aquilo, correu ao encontro do amado, se joga em cima dele, chorando aos prantos, o beija, o abraça, e ela também morre de desgosto ao ver o amado morrer. E os 2 morreram, e depois de uns 2 dias, o rei ficou sabendo que eles tinham morrido, ficou sabendo toda a história, porque ele deu foto da mulher, mandou que os guardas fossem buscar os corpos dos 2 para ser enterrado no castelo. Buscaram o corpo dos 2 e levaram para enterrar no castelo. Só que ele pediu, enterra um do lado esquerdo e o outro do lado direito da capela, né, para ficarem separados. E enterraram o corpo de Isolda de um lado e de Tristão do outro.